Mais uma vez, boa noite a todos, né? Temos aí mais algumas pessoas entrando, né? Conectando. E hoje nós temos a nossa continuação, né? Que é a lição, é a aula número 4 com a lição número 4, né? Por enquanto nós estamos indo bem, né, Regis? Né? Nada de a gente ficar fazendo aí em 2 aulas, né? Uma lição. Isso é bom, isso é bom. Mas pode ocasionar de repente, uma das lições nós precisarmos estender, ok? Para chegar aí, talvez, em 2 lições, em 2 aulas, para realizar uma lição. Shilane está entrando, mais uma vez, Josefa, ok, Josefa, a Cris também, né? Boa noite a todos. Então, a nossa aula de hoje vai fazer um estudo, vamos lá, uma pegada geral sobre velha aliança e nova aliança. Vamos falar sobre essas 2 alianças que Deus fez com o seu povo, né? Então, nós vamos entender esse processo todo aí, Velho Testamento, Novo Testamento. E vocês concordam comigo que um dos grandes problemas entre as religiões, ou vamos colocar entre as pessoas que buscam servir a Deus, vamos colocar assim, está no entendimento do Velho e o entendimento do Novo Testamento. A compreensão em saber para quem foi o Velho Testamento e a compreensão para saber para quem foi o Novo Testamento. Tudo isso é relatado desde o Velho Testamento, até fazendo lembrança sobre a nova aliança. Será feita uma nova aliança. E aí, no caso, no passado, né, nós vemos Deus falando: quero fazer uma aliança com vocês, quero fazer uma aliança com o meu povo. Né? Então, ele escolhe um povo, ele chama esse povo, o povo aceita, e aí nós sabemos muito bem lá, desde Moisés, quando recebe as leis, né, e a aliança feita com o povo israelita. Ok. A gente já não, só não fala com relação ao povo judeu, porque no começo é chamado como povo de Israel, povo israelita, ok? Bem, então vamos colocar aqui a tela para vocês, vamos compartilhar e nós vamos seguindo ela. Isso vai facilitar muito vocês. Deixa eu só me organizar agora também com relação à telinha. Que aí eu quero ver todo mundo, pelo menos parte de vocês, né? Deixa eu aumentar a minha para cá, que aí eu consigo ver a maior parte de vocês. Epa. A tela vocês estão vendo aqui? Ok, beleza. Nós temos nessa primeira tela, ele mostra já para a gente aí 2 lembranças, 2 imagens que nos faz lembrar sobre aliança. No passado, Moisés, nós temos o quê? As tábuas, não é? Como nós temos aí na foto. E aí, quando vem Jesus, tem mais uma aliança, né? Que aí, no caso, que nós até conhecemos bem, alguns talvez não, mas a aliança feita na cruz, né, com Jesus Cristo. E aí embaixo nós temos aí uma passagem do Novo Testamento, falando assim, ó, lá de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. Bem, fala sobre lei, mas, velho, quando trata sobre essa palavra, na maioria das vezes, ele trata com relação ao Velho Testamento, na maioria das vezes, mas não significa que, mas é só o Velho Testamento que tem lei? Não, temos leis no Novo Testamento também. É por isso que tem o Velho Testamento e Novo Testamento. Então, tem essas 2 alianças que, então, Deus faz. Então, vamos lá. Na continuidade, fala assim, ó, vamos pegar aí para... Vocês podem acompanhar na tela, que praticamente vai ser a passagem completa, né, Regis? De Jeremias 31, 31 ao 34, e vocês podem acompanhar na tela. Se não, abram a Bíblia de vocês
para vocês acompanharem. Deixa eu fazer a leitura rapidinho aqui. Então, diz assim, lá em Jeremias 31, 31 ao 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Significa que já havia uma aliança feita com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Tá vendo? Ó, agora uniu, né, as duas. Fez a lembrança das duas. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Ó, então, tá vendo que tem uma diferença com relação à aliança. Quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, lembrando da história, né, nós já relatamos isso na aula passada, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Nós estamos vendo aqui, então, são palavras diretamente ditas por Deus, usando o profeta Jeremias, sobre o que viria logo depois, no futuro, a respeito de uma nova aliança. E por que então Deus está fazendo uma nova aliança? Por quê? Porque o povo quebrou, não é assim? Quebrou a aliança que Deus tinha feito. Lembra que na aula passada a gente falou que é muito interessante com relação à vida ligada com Deus, né? Deus ama o ser humano e quer que o ser humano seja abençoado. Mas o ser humano, ele se coloca em cada situação totalmente assim, contrária ao que Deus tem planejado para nós, sendo que o que ele tem planejado é muito melhor do que a gente pode imaginar, muito melhor do que o que a gente queira fazer, achando que o que a gente deseja ou quer é melhor, é o melhor para nós. Não, falar a verdade, nós não fazemos más escolhas. Mas a questão é que nós vemos lá desde o passado o povo lá em cima decaindo, subindo novamente, decaindo, subindo novamente. Por quê? Porque vem essas questões de inconsistência com a relação com Deus, né? Então, ao invés deles serem constantes nessa relação, não. Ele vem com essa inconstância. Então, eles têm situações que estão próximos de Deus, estão ali obedecendo a Deus, firmes, fiéis, e de repente caem, né? E aí se afastam de Deus, começam a seguir as suas ideias, suas próprias convicções, começam a adorar outros deuses e não mais Deus, o Deus verdadeiro. Colocam outras coisas. E isso praticamente não mudou nada na vida do ser humano desde a vinda de Cristo até os dias de hoje. O ser humano ele vem numa inconstância, né? Vamos colocar todos que se acham que estão servindo a Deus, se ele não se preocupar com essa inconstância, ele vai subir e descer, subir e descer. Só que esse subir e descer é um risco muito grande de nós cairmos lá no buraco e depois não ter ninguém mais que jogue uma corda para você subir novamente. É um risco muito grave da gente se afastar de Deus, né, por conta de más escolhas, né? Então, vamos lá, seguindo em frente aí. Analisando Jeremias 31, 31 ao 34. Nós temos aí, ó, qual a declaração que foi feita para Jeremias, ou diretamente de Deus, né, para o povo? Farei uma nova aliança. Mas como será essa aliança? Ele vai dando detalhes para nós.
Nós não ficamos alheios, sem informações. Como será? Uma aliança diferente. Ele já deixou claro, não vai ser igual, não. Vai ser diferente. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Ele está lembrando, olha, eu fiz a aliança lá, que até hoje vocês, né, vigoram essa lei, essa aliança. Qual a razão da mudança? Quebraram a minha aliança, ok? Como será a nova aliança? Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. É interessante a respeito disso, né? Quando se fala dessa forma. Por quê? Porque no passado, a lei era algo que você, vamos dizer assim, bem clara e objetiva no sentido literal, ok? No sentido bem literal. Agora, quando vem para Jesus, aí as coisas mudam. E ele deixa claro que isso, quando ele fala assim, olha, escreverei no íntimo, né, dos seus corações, significa que não é algo só exterior que você vai trabalhar, que você tem que cuidar. Não, porque no passado eles cuidavam só do exterior. Mas o interior, que é o coração, é da onde nasce o mal. Aí é onde Jesus fala assim, olha, agora eu vou trabalhar isso com vocês, né? Então, tem algumas coisas bem diferentes, sim. Tem uma transformação de lei, sim. Não é mais igual. Tem coisas totalmente diferentes aí que Jesus vai trazer para nós. Mas vamos lá, vamos entendendo aí desde o passado. Baseado em quê, então? Ô, Caco, Oi, fala, Regis. só um comentário que eu lembrei, né? Você falou sobre o coração, né? Precisa mudar, porque eles queriam fazer, né, o exterior, né? Mas o coração que precisava mudar não acontecia, né? Jesus vai falar, né, vocês são como túmulos caiados, né? É, por dentro tá podre, mas por fora tá todo bonito, né? Nossa, Sim, aquele lá é um homem da lei, né? É um fariseu, é um verdade. saduceu. Mas por dentro, que era o que Jesus queria mudar, estava podre. Sim, Então, essa é a intenção de Jesus com essa nova aliança, né? Sobre essa questão do coração. É interessante essa questão. sim. É por isso que ele vai tratando lá desde o passado, a gente vai encontrar outras passagens que ele vai falar assim, olha, essa lei não é perfeita. A lei que foi dada a Moisés. Ela tem um fim, tem um objetivo, não é por nada. Mas a questão é que ela não é perfeita. Aí, ó, igual o Regis deixou bem claro, né? Olha, a grande diferença, no passado a lei não tratava interiormente, né? No interior, era só visível. E aí você pode mostrar uma coisa para as pessoas e verdadeiramente no seu íntimo você é totalmente diferente. Aí é que quando vem Jesus, ele vai mudar isso. Ele vai mudar. Aí é onde muitos estão falando assim, muitos falam, não, Jesus ama todos, Deus ama todos, viva a graça de Deus. Ok, né? Sim, amém, amém, amém. Mas e aí? Nós achamos que é muito simples, no sentido, assim, da palavra em si, sim, simples. Mas quando você pega o livro de Mateus, aonde ele vai fazer lembranças para aquele povo israelita, aquele povo judeu, pegando os 10 mandamentos, aí o negócio fica fera, como se diz. Fica fera. Porque aonde você... Não, eu faço isso, agora eu vou mudar, não é mais assim, né? Lembrando, né? Se você olhar para a mulher com intenção, pronto, você já pecou. Opa, peraí, agora danou. Como que eu vou fazer agora? Entendeu? Só a intenção já é o pecado. A intenção já é o pecado. Então, ele vai mudar toda a questão, né, do Velho Testamento. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aí. E baseado em quê, né, que ele está falando aí? Lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso praticamente é o quê? É uma promessa. É uma promessa de Jesus para nós. Porque é isso que ele fez conosco. Ok? Vamos lá. Então, o não reconhecimento entre a antiga e a nova aliança tem causado muitos problemas, muitos equívocos, ok? E a gente vem tratando a respeito da história e da teologia para vocês entenderem esse processo todo. Porque se vocês não conseguirem compreender
o objetivo do Velho Testamento e o objetivo do Novo Testamento, né? O porquê ele veio e para quem ele veio, aí vai ficar complicado. A gente vai querer misturar as duas alianças, sendo que já no passado ele já falava que eu farei uma nova, significando que quando a nova vier, o que é velho será desfeito, praticamente assim. Não será mais válido. É assim. Então, os homens têm deixado de manejar a palavra da verdade corretamente? Sim, sem entendimento. E têm considerado certas práticas do Antigo Testamento, que foram dadas à nação de quem? De Israel. A promessa foi feita lá em Israel, para o povo de Israel, lá na época de Moisés, como autoridade para o que faremos, né, o que fazemos hoje. Bem, nos dias atuais, as pessoas têm que guardar as leis do Velho Testamento? Será que nós temos que guardar em nossas vidas, como lei para nós, as leis do Velho Testamento? O que vocês poderiam dizer a respeito disso? Alguém poderia? Alguém quer? Caco, de acordo com Gálatas, capítulo 5, versículo 4, né, nos diz, quando nós, né, justificamos pela lei, nós estamos separados de Cristo e tem caído da graça. Sim, bem lembrado. Certo? Então, eu não posso fazer aplicação da lei mosaica na minha vida porque eu vou estar de encontro à palavra de Deus. Porque os mandamentos lá são um, mas as leis são outras. Sim. Ok? Sim, bem lembrado. Então, olha só, no Velho Testamento encontramos muitos mandamentos, sim, que não são achados no Novo Testamento. Lembra? Velha aliança, feita de uma forma. E ele está falando lá no passado, lá com Jeremias, vou fazer uma nova aliança. Não é mais a mesma, vai ser diferente. Então, se é diferente, significa que eu não posso pegar da velha aliança e colocar na nova aliança. Porque na nova é diferente. Eu não posso pegar o que é velho e colocar no novo. Pegar um trapo velho, uma roupa velha e costurar numa roupa nova. Que benefício vai trazer para essa roupa nova? Nenhum. Né? Não vai ser bem aceita. Então, hoje, muitas pessoas estão confusas em relação ao que obedecer a esses mandamentos do Velho Testamento. Por quê? Porque tem aquela questão que muitos dizem assim, mas está escrito na Bíblia. Ok, está escrito na Bíblia. Mas qual lei é para nós? Né? Que às vezes as pessoas não entendem isso. Né? Velho Testamento foi para quem? Né? Essa lei foi escrita para quem? E aí, se você não tem esse entendimento, você começa a pegar tudo que está escrito, né, no Velho Testamento, que é lei para um povo exclusivo, e começa a colocar para nós nos dias de hoje, já após Jesus Cristo. Né? Então, pessoas que acreditam que deveríamos guardá-los, frequentemente discordam entre si sobre quais leis devemos guardar. Bem, se são leis dadas no Velho Testamento, e eu estou guardando algumas leis, por que eu estou guardando algumas, sendo que todas elas foram dadas e estão escritas no Velho Testamento? Se eu acho que tem que ser guardado, então não deveria ser guardado todas? Por que talvez eu guardo só uma, duas, três? Aonde está, vamos dizer assim, a coerência com relação ao mandamento de Deus, com relação ao Velho Testamento? Lembra que no Velho Testamento, Deus chama a atenção do povo várias vezes, por quê? Eu deixei uma lei, vocês não estão cumprindo ela? Vocês fazem uma parte e deixam outras. Qual o benefício disso? Nenhum. Nenhum. Vocês estão pecando contra Deus, porque estão deixando de obedecer a Ele. Então, da mesma forma, será que nós, então, começamos a pegar algumas leis que são interessantes, talvez, para nós, e colocamos como regra para a nossa vida? Por quê? Porque traz benefício.
Na maioria das vezes, nós nunca vamos pegar uma lei que não traz benefício para nós. Vamos querer pegar uma lei que traz benefício, alguma coisa que é interessante, boa para nós. Ou até mesmo para a gente usar contra alguém, que é outra coisa que a gente também gosta de fazer. Né? A gente gosta de usar a lei contra as outras pessoas, nunca a favor, ou melhor, nunca contra nós, mas sempre a favor, né, nosso. Bem, vamos lá, no finalzinho fala assim, ó, para agradar a Deus e para sermos unidos religiosamente, essa palavra unidos é uma coisa que nós vamos trabalhar, ter que trabalhar entre nós, do início ao fim, do curso, do início ao fim. Se é que nós queremos falar a mesma coisa, ensinar a mesma coisa, servir o mesmo Deus, seguir a mesma instrução, então precisamos estar unidos. É por isso que vocês, com certeza, estão aqui. É para buscar conhecimento. E desse conhecimento, para que todos nós pensemos a mesma coisa. Porque isso que eu estou dizendo não é nem palavras minhas, é do próprio Jesus falando, né? Que ele quer que nós pensemos as mesmas coisas com relação aos ensinos dele, e nunca diferente, porque ele não é de divisão, ele é de união. Então, vamos lá. Temos que determinar se algumas das leis do Velho Testamento se aplicam a nós atualmente. Então, para isso, nós precisamos estudar sobre as leis, sobre essa questão. Vamos lá, continuidade aí. Deus quer que as pessoas, hoje em dia, obedeçam a todos os mandamentos que ele já deu? Será que Deus quer que nós obedeçamos todos? Todos? Será que nós conseguimos obedecer todos os mandamentos escritos na Bíblia? Alguém acha que sim? Alguém acha que não? O que vocês poderiam dizer? De acordo com o que Jesus disse, há 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E esse resume toda a lei. Sim. Adriana, você ia falar? Sinceramente, nós deveríamos, mas, sendo sincera, muitas das vezes a gente não faz isso. A gente, às vezes, até escolhe o que é melhor para a gente, porque a gente sabe que é muito fácil a gente amar quem a gente convive. O difícil é você amar aquele que está te atacando e orar por ele e pedir a Deus por ele. É muito difícil. Eu sei que a nossa vida é constante, a gente tem que procurar fazer o bem, ser melhor, mas a gente sabe muito bem, por tudo que a gente passa, por tudo que a gente que é difícil. Sim. Não é impossível, né? Você vai orando e pedindo a Deus, mas não é fácil, não. Não. Quem disser que servir a Deus é fácil, não é fácil. Agora, ele deixa claro que é simples, mas nós que complicamos. Ele deixa claro que servir a ele é simples. Ele não quer nada exagerado, coisas que às vezes a gente fica criando na nossa cabeça. A vida em si é simples. É nós que complicamos desde o início. Por isso que no início das aulas, né, a gente vem tratando a respeito. Onde está o problema? Está em Deus? Está na Bíblia ou está no ser humano? Não vai estar em Deus. Não vai estar na Bíblia porque foi Deus que escreveu. Então, peraí. O problema está no ser humano. O ser humano é quem vem criando confusão. E a gente precisa voltar para as instruções de Deus e descobrir qual é o meio correto de se viver. Agora, bem colocado por você, Adriana. Não é fácil. Vamos colocar assim, olha, eu não vou pegar nem do Velho Testamento as leis, ok? Porque eu vou dizer que ninguém conseguiu guardar, não conseguiu, porque teve que vir Jesus para cumprir o Velho Testamento, porque ninguém conseguiu cumprir, só Jesus conseguiu, ok? E aí vamos nos colocar na situação agora, atual, em Jesus. É fácil? Mesmo que a gente não tenha as leis do Velho Testamento, que foram 613 leis contadas para o povo israelita, nós não temos isso. Né? E aí? Amar o próximo como a ti mesmo.
Eu lembro que Jesus mudou isso aí, amar ao próximo como eu vos amei. Aí ficou mais difícil ainda. Aí a gente vai ter que amar como Jesus, não é como a nós. Aí o negócio, porque amar o próximo como a ti mesmo é um mandamento do Velho Testamento. Deus já tinha dado isso no Velho Testamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, resume tudo. Agora, o que é o amor? É isso que Deus, ele tentou ensinar do início ao fim o que é o amor dele, para que o povo pudesse amar como ele. Quando veio Jesus, agora eu vou mostrar na pele o que é o amor de Deus. Então, agora a gente tem os exemplos do início ao fim, de tudo. Tudo que a gente precisa está ali, em Jesus. Os exemplos estão nele, né? Então, não tem nem como a gente fugir desses ensinamentos dele. Agora, que não é fácil? Não, não é fácil. Tem hora que você vai negar uma instrução de Cristo, de que ele falou que você tem que ser mais humilde, você não é humilde, que você tem que ser, vamos colocar em várias outras situações, né? Ora pelo seu próximo, né, que está atacando você, ou ora pelo seu inimigo. Não, você não quer orar? Você não quer orar. É uma luta constante. Quem falou que é uma luta constante, né, de fazer o certo, né, e com relação ao que é errado, que ele sabe que é errado? Quem falou isso no Novo Testamento? Alguém lembra? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou, é uma luta constante, todos os dias, de você saber o certo que tem que fazer e não faz, né? E ele depois, numa das cartas, ele deixa claro, né? Se nós sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, nisso então, estamos errando, né? Bem, na continuação aí, nós temos assim, ó, as pessoas às vezes acreditam ou argumentam, como se creem, que temos que praticar hoje em dia tudo o que Deus já ordenou na Bíblia. Não, a gente não consegue, né? Vamos colocar juntando os dois? Não, não dá. Porque Jesus deixou claro que ninguém conseguiu guardar as leis do Velho Testamento, ele que teve que vir para cumprir. Mas considere alguns exemplos. Olha só, circuncisão é uma lei ou não é lei? Né? Lá no passado, o judeu não tinha que circuncidar o israelita, era uma lei, né? Então, lá, Gênesis 17, do 9 ao 14, ele vai deixar claro isso. Olha só, pegam lá, né? Se nós queremos, então, guardar todas as leis, desde Velho Testamento e Novo Testamento, vamos lá. O que ele está falando em Gênesis 17, do 9 ao 14? José, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo em paz, graças a bom Deus. E vocês, como é que estão? Amém, graças a Deus, tudo bem. Heber, tudo bem com você? Estou vendo agora você aqui. Cheguei um pouco atrasado, mas estamos aqui. A minha telinha aqui ela é pequena, não cabe todo mundo, às vezes eu vejo, às vezes não. Tudo bem, estou chegando agora também, meio atrasado. Ah, que bom, que bom. Então vamos lá, Regis, faz a leitura para a gente aí. Gênesis 17, do 9 até o 14. 17, do 9 ao 14. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. É até o 14, né? Isso. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados.
Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Ok. Então, nós temos aí, com relação a esse mandamento da circuncisão, ele tanto é uma aliança como um mandamento para nós. Quer dizer, será que é para nós? Somos descendência de Abraão? Até que ponto a gente entende isso? Né? Algum homem aqui obedeceu esse mandamento de Deus? Não, né? Eu acredito que não. Né? Então, olha só, se nós temos que guardar algum mandamento do Velho Testamento, esse é um, porque ele é tanto a forma de deixar marcado no corpo a aliança feita, ok? É claro, nós temos aí outras, né, passagens, né, dada por Deus a Abraão e seus descendentes, que está lá no capítulo 21, do 1 ao 4, Levítico 12, 13, 3, mas esse mandamento não entrou na nova aliança. Esse não entrou, foi deixado de lado, ok? 1 Coríntios 7, 18 ao 20. Vamos lá, abre lá. 1 Coríntios 7, 18 ao 20, Novo Testamento agora. Adriana Ramos, você consegue ler para nós? 1 Coríntios 7. É. Peraí, deixa eu achar. 7, do 18 ao 20. Um pouquinho. Estou meio perdidinha. Achei. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Acho que até o 20, né? Isso. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Ok. Então, nós temos um ponto sendo tratado aqui por Paulo no Novo Testamento para qual povo? Judeu ou cristão? O povo cristão. A carta escrita para o povo cristão do primeiro século lá na cidade de Corinto. Ok? Não é na cidade de Coríntias, não, tá? Não tinha cidade de Coríntias lá. Palmeiras também não tinha. Santos tem, aqui no Brasil. Né? Mas olha só, as ordenanças aqui, os ensinamentos de Paulo é para lembrar a respeito de algo que era feito no passado, da lei, e que então hoje não é mais vigorada. Então ele estava deixando claro a respeito de uma lei que era feita para o povo judeu, e que quando o judeu se tornasse cristão e quando um gentil que não era judeu se tornava cristão, então ele está falando, vem aquele que está circuncidado ou tanto aquele que não está circuncidado. Não desfaz nem a circuncisão que foi feita e nem circuncida aquele que nunca foi circuncidado. Porque nada vale com relação às instruções de Cristo, porque não é mais lei para nós. Porque essa aliança era a forma de marcar a aliança de Deus na primeira aliança. Não na segunda. A segunda aliança foi outra. Não é dessa forma mais. Não é físico. Lembrando, mais uma vez, não é físico. É espiritual. Mudou. Ok? Isso nós vamos comprovando isso do início ao fim. Oi, Dri. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os judeus, tem alguns aqui para o Brasil e eles continuam fazendo a mesma coisa. Mas será que é porque eles acreditam realmente que Jesus não veio e por isso eles continuam seguindo a antiga aliança, o Velho Testamento, mas na Bíblia dele não tem a nova aliança?
Então, o que eles têm não é a aliança de Jesus. Eles não seguem essa aliança. E para eles, Jesus é como um profeta, mais um dos profetas, dos últimos profetas que tiveram. Então, Jesus não é reconhecido como filho de Deus. Eles ainda esperam a vinda do Messias. Por quê? Eu vou lembrar um pouquinho sobre a história. Lembra que quando, no passado, lá no primeiro século, o povo judeu esperava que o Messias viesse como? Como um rei, É não isso que eu era? ia falar. Como ele chegou muito simples, chegou num burrinho, né? Isso. E aí eles não acreditam. Nossa, ele é muito simples. Nossa, aí não é Sim. Jesus. Qual a ideia deles? Porque isso é contado no Novo Testamento, esse fato histórico. Eles acreditavam que o Messias viria para restaurar o quê? O reinado de Davi, Salomão. Eles queriam aquele reinado. Todo mundo continuava pensando e imaginando e vislumbrando algo que Jesus, ou, no caso, Deus, não tinha prometido. Não foi isso. Mas eles, na ideia deles, olha só como que é interessante. Nós podemos criar ideias, sugestionar para nós mesmos sobre coisas, e a gente começar a acreditar nisso. E colocar isso como lei, como regra que Deus falou, mas ele não falou isso. A forma que Deus viria, que Jesus, no caso, veio, foi o quê? Foi numa manjedoura, né? Veio de forma simples, uma família humilde, não veio rica, entendeu? É tudo ao contrário, tudo ao contrário. Igual quando Jesus escolheu os apóstolos. Como é que o ser humano talvez poderia pensar hoje? Não, olha, Jesus, vai lá em São Paulo, vai lá nas capitais, Curitiba, todos os lugares onde tem os homens mais inteligentes. Vai lá e escolhe 12. O ser humano hoje talvez pensaria isso, ou como no caso no passado também pensou. Aí Jesus foi lá e falou, não, eu vou escolher 12 homens que o mundo não dá valor. E é eles que vão me servir. E hoje, é diferente? Não. Jesus está procurando pessoas humildes de coração, simples. É só lembrar lá Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte. Ele vai mostrar, isso é o caráter. Ele está procurando pessoas com esse tipo de caráter. E ele espera que nós, quando escolhemos, quando aceitamos o chamado dele, que nós tenhamos esse caráter. É isso aí. E é totalmente diferente, não tem nada a ver com... O povo judeu ainda espera, nessa esperança. Eles vivem numa esperança diferente da nossa, né? Diferente. Até hoje, Adriana, até hoje. Ok? Então, Deus já falava que ele fala lá que como Jesus vai vir, aí a gente sabe, aí ele contou. Não diz o dia, né? Diz que nem Jesus Isso, é sabe qual vai verdade. ser o dia. Sim, Mas ele fala a forma que ele vai vir. E quem vai ser ressuscitado, como vai ser, mas como viria, não falou. Falou que chegaria o Messias, mas não falou como ele viria. E as pessoas esperam até hoje, porque não sim, acredita que Jesus esteve com eles lá. Ai, quem dera sim. nós. Ué, lembra que Jesus falou assim, eu vim para o meu povo, mas o povo não me aceitou. Né? O povo não Não, aceitou, não acreditou. rejeitou ele. Né? E olha que ele fez tanta coisa lá com aquele povo, não foi? Mostrou o poder dele. Eles viram tudo, andaram com ele, ele fez Sim, de tudo, provou e ainda foi morto por eles. pois é, pois é. Então, olha só, esse é um primeiro ponto que a gente está vendo sobre leis, né? Que é a circuncisão. Olha só o outro. Sacerdócio levítico. São pontos que a gente está colocando, porque muitos hoje ainda, vamos dizer assim, podem viver, né, vivenciar nessas leis. Então, sacerdócio levítico, Êxodo 40, do 12 ao 16, o 29, do 1 ao 9. Vamos lá. Êxodo 40, do 12 ao 16. Volta lá no comecinho. Cristiano,
Cristiano, você está aí? Ok, vamos lá. José, você pode ler para nós? Êxodo 40, qual é? Isso, Êxodo 40, do 12 ao 16. Vamos lá. Nome da leitura. Êxodo 40, versículo 12. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás Arão as vestes santas, e ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirá com unguento, né? A seu pai, para que administrem o sacerdócio e a sua unção. Lhe será por sacerdócio perpétuo na sua geração. É até qual? Até o 16. Cadê? Até o 16. E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. Ok. Então, nós temos mais um mandamento, mais uma lei, ok? Então, sob a aliança feita no Monte Sinai, isso tudo, ó, Moisés está envolvido, tá? Deus ordenou que somente Arão e os seus descendentes, porque olha só os detalhes da leitura, a gente não pode fugir ou esquecer de detalhes de leitura, ok? Por isso que quando a gente está estudando, você lê uma, você lê duas, três, aí você começa a pegar mais detalhes ainda. Então, Deus ordenou que somente Arão e seus descendentes... Está vendo que Moisés não estava ali? Moisés não estava ali. Ele estava junto, mas ele não foi ungido, não foi feito nada disso, né? Então, Arão e os seus descendentes servissem como sacerdotes. Então, a gente pode ver em Números 3, 10, 18, do 1 ao 7, 16, 40. Mas hoje, Jesus é o sumo sacerdote, embora ele não tivesse sido um descendente de quem? De Arão. Isso prova que houve uma mudança na lei. E quando há mudança na lei, há mudança de sacerdócio. Ok? Enquanto a lei era vigorada, então era obedecida. Mas quando há mudança de lei, se muda sacerdócio. Então, isso é a lei de Deus. Isso não é lei nossa, é lei de Deus. Então, ele deixou claro isso. Quando se muda a lei, se muda o sacerdócio. Então, o que acontece? Hebreus 7, do 11 ao 18. Vamos pegar lá. Novo Testamento. Lá no finalzinho, quase. Hebreus, capítulo 7, do 11 até o 18. São ótimas leituras aqui para nós. Marileide, está aí, Marileide? Oi, estou. Pode ler para nós? Sim. Hebreus 7. Do 11 até o 18. Hebreus 7, 11 e 18. Se o sacerdote judaico e as suas leis fossem capazes de nos salvar, por que então Deus precisou mandar Cristo como sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque, em vez de mandar alguém da ordem de Arão? A ordem a qual pertencia todos os outros sacerdotes? E quando se muda o sacerdote, a lei também muda. Ora, aquele de quem se diz estas coisas pertencia a outra tribo, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. Como todos sabemos,
o nosso Senhor é sacerdote da tribo de Judá, que não havia sido escolhido para o sacerdócio. Moisés nunca lhe dera aquele serviço. Portanto, podemos ver claramente que o método divino mudou, pois Cristo, o novo sumo sacerdote, que veio da ordem de Melquisedeque, não se tornou sacerdote satisfatório à antiga exigência de pertencer à tribo de Levi, mas de acordo com o poder que deriva de uma vida que não pode acabar. Porque as Escrituras falam o seguinte a respeito dele: você é para sempre sacerdote da ordem de Melquisedeque. Assim, o antigo sistema de sacerdócio, baseado no parentesco, foi cancelado, porque era fraco e inútil para salvar o povo. Até o 18? Perfeito. Não, até o 18, é isso aí. Percebe que o final já dá uma resposta bem concluente para a gente, né? Então, deixa claro, né, que aquele sacerdócio, ele não era... ele era fraco e inútil, não traria salvação. E aí era necessário que mudasse o sacerdócio. E Deus, então, deixa claro, ele faz essas lembranças. Fernanda? Oi, boa noite, paz do Senhor. Cheguei um pouco atrasada aqui com o trabalho. Oi. Eu não entendo muito essa questão da ordem de Melquisedeque, eu não entendo muito isso. O que seria sim. isso? Por favor. Então, Melquisedeque, ele é rei de Salém na época antiga, ainda na época de Abrão. Correto, Regis? Que eu lembro que tem uma oferta para ele, né? Isso, é isso aí. Só não entendo essa parte da ordem. Então, porque isso... Então, deixa eu falar uma coisa interessante que todo mundo, eu acredito que todo mundo gostaria de ter resposta para tudo, mas tem coisa que a gente não tem resposta. Tem coisa que a gente não tem resposta. É só Deus que vai responder no dia que a gente estiver lá junto com ele. Então, guarda as perguntas que vocês têm vontade de fazer para fazer lá na hora, porque tem coisa que ele não deixou revelado para nós, não deixou. Mas o que é essencial para a nossa salvação, ele revelou tudo. Mas essa questão de Melquisedeque não é que é fácil de entender, é que é histórico. Então, você precisa voltar lá no passado, pegar, entender quando foi, o que foi. Mas a questão é, Melquisedeque era sacerdote de Deus, ok? Lá na época dos patriarcas, não tinha nem... Não é profeta, patriarca. Então, existia um sacerdócio. Nem tinha lei ainda. Né? Não tinha nem lei. Não tinha lei. Deus colocou ele, elegeu ele como sacerdote, ok? E o interessante é que dentro da história bíblica não fala nem da onde ele veio, quem era pai dele, quem era mãe, e não fala nem quanto tempo que ele viveu, ou aonde morreu, ou o fim dele. Não fala, não revela nem início e nem fim. É interessante isso. É. Mas era rei de Salém. Rei de Salém significa Jerusalém antigo, tá? A Jerusalém antiga. E aí depois vem um rei, que é Jesus, de Jerusalém. Olha só, as coisas vão se encaixando. A gente vai entendendo um pouco sobre a história. Ô, Caco. Oi. Eu creio que a gente pode entender que esse Melquisedeque, ele foi ali uma representação de Jesus lá no início, já preparando, né, tudo que viria, né, no futuro. Então, Deus já colocou Melquisedeque ali na história para que pudesse ser representado, né, por Jesus, né, quando Jesus viria e mudasse o sacerdócio, enfim, foi algo planejado por Deus, né, como você falou, não tem detalhes, né, da existência dele, né, mas a gente vê mencionando lá
Tanto que quando Abraão chega até ele se curva, né? E Melquisedeque traz pão e vinho, né? E isso vai lembrar a gente também da Sim, questão da ceia, né? Enfim, sim, é tudo representação de Cristo. É representação de Cristo ali, Melquisedeque, né? E vai ser usado agora aí nessa questão da mudança da lei também. sim. Ah, bem lembrado, bem colocado. Até mesmo assim, olha, amanhã eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma gravação de uma aula bem detalhada sobre a lei de Melquisedeque, ou Melquisedeque em si, tá? O rei de Salém. E eu vou postar para vocês no grupo. Aí vocês podem ouvir, porque ele é um áudio, é um vídeo. Como que é? É um audiobook. Eu acho que é isso que fala, né? Só tem áudio, não tem vídeo, tá? Só tem a minha voz lá sendo usada para gravar lá. Mas ok, eu vou postar para vocês, porque vai estar mais rico em detalhes para vocês do que agora que a gente está falando aqui. Fernanda, conseguiu pelo menos assim aliviar um pouco a curiosidade? Ah, sim, consegui. É igual você falou, tem coisas que a gente não vai saber tudo, né? É só com Deus mesmo. Então. E eu vi mesmo que a presença de Melquisedeque ali era representando Jesus, né? Mas eu não lembrava aí dele servir o vinho, né? Interessante isso. Legal. Então, Obrigada. as riquezas de detalhes nós vamos encontrando quando começa a estudar detalhes sobre o assunto. Aí sim, que ele é vago, né? Num ponto da Bíblia ele fala um pouquinho. Aí depois, num outro ponto, ele vai lembrar outra coisa. Então, você tem que ir juntando, para então você ter toda a informação. Que é o que eu vou, então, oferecer para vocês depois. Amanhã eu posto para vocês. Adriana Ramos, você levantou a mão Obrigada. também. Nada, Fernando, Não, nada. era só para puxar o gancho, que não é só essa parte, né? Várias partes da Bíblia é um mistério. Então, porque a gente sabe que depois do dilúvio só tinha família lá, né, de Noé lá, e como é que teria as outras pessoas depois? Então, tem muito mistério, quando você for juntar, tem muito mistério na Bíblia. Então, Sim, a gente não é vai ter fatos. 100%. Sim, vai ter fatos aí que nós não vamos ter respostas, né? Até porque senão a gente vai quebrar a cabeça e não vai conseguir mesmo resposta, né? Não, é Então, porque a gente já chegou no questionamento num dos estudos nossos lá da igreja, que tipo assim, eles eram brancos e porque existem negros japoneses, aí, nossa, aí deu assunto. Aí tudo fala de questão ao clima, né? É a sim, mesma coisa, você adota uma criança, a criança se parece com os pais, mas dizem a convivência, o clima. É tudo isso, então a gente tem que se sim. agarrar nisso, senão a gente vai ficar meio doidinho. Fica, verdade, fica assim. Pedro, pode falar. Caco, o que eu pude perceber nessa leitura de Hebreus, que a mudança de sacerdote, ela passa direto, né? De Melquisedeque direto para Jesus, não tem Sim, outro no meio. não. É isso que eu achei muito interessante. É isso aí. Porque igual o Reginaldo fez a lembrança, né? Que até mesmo quando acontece a situação com Abraão, né? Com Abrão ou Abraão, né? Faz a lembrança sobre o pão e o suco. Isso é lembrança sobre Jesus, né? E isso faz, em outras palavras, Deus está preparando o povo para a vinda do Messias. E aí esses detalhes, o povo judeu, a maioria deles tinha esses detalhes ricos da história, né? Dos ensinos, dos mandamentos, né? Mas muitos não lembravam, não conheciam, né? Então, às vezes, ficava vago. É igual aqui para nós. Nós começamos a estudar, e aí, às vezes, vai surgindo fatos que você vai ter que, sabe, cavucar, para você conseguir encontrar algumas coisas que, vamos dizer assim, vai aliviar, Adriana, vai aliviar a sua consciência um pouco, né? E pelo menos assim, te dar uma luz sobre algo.
Mas em questão de Melquisedeque, é assim, não é complicado de entender, mas eu vou colocar para vocês amanhã. Aí vocês vão juntar mais informações, vai ser interessante para vocês. Bem, nós lemos aí Hebreus 7, do 11 ao 18, depois 1 Pedro também, capítulo 2, do 5 e o versículo 9, ele também relata a respeito dessa questão. Mas eu vou pegar, deixa eu pegar aqui, ó, lá de Pedro, tá? 1 Pedro, vai um pouquinho para frente de Hebreus aí, é quase no final da Bíblia. 1 Pedro 2, 5 e 9, diz assim. 1 Pedro 2, cadê? Vamos pegar errado aqui. 5, versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Eu peguei certo? 1 Pedro 2, 5, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha, diferente do sacerdócio levita, tá? Perceberam? Tem diferença aí. Aí o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os sacerdotes, os levitas, eles faziam tudo isso. Nós, hoje, fazemos a mesma coisa. Anunciar, ele está deixando claro aqui, Jesus está deixando claro, vocês são raça eleita, sacerdócio real, vocês, todos, homem e mulher, porque no caso lá no passado, era só o homem, não tinha mulher, era homem, ok? Era continuidade, essa era a lei. Mas quando vem Jesus, todos que aceitam Cristo, tá? Que nascem de Cristo, como aqui até mesmo falam no versículo 5, né? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e não mais físicos. Olha só, sacrifícios espirituais. Peraí, eu tenho que guardar a lei do passado? Ó, se você guarda a lei do passado, vai fazer o sacerdócio levítico, né? Mas para ser sacerdote levítico, tem que ser da linhagem de Levi, não é nem de Moisés, nem de mais ninguém. Tem que ser de Levi. Não pode, não vai ter, não tem como. Então, aí você vai ter que fazer sacrifício físico e não espiritual. E aí, no caso em Jesus, os sacerdotes que ele escolheu para servi-lo, porque é ele quem escolhe, não somos nós, não. É ele que escolheu, ele que nos chamou. Não fomos nós que chamamos Cristo, é ele quem nos chamou, né? E nós aceitamos. E aceitamos ser o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de fazer algo até o fim da nossa vida. Que é o quê? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o mandamento que todos nós, como sacerdotes, temos. Todos nós que aceitamos Cristo. Ok, já perceberam que tem uma diferença grande, né, do que é o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão, ok? Vamos lá. Continuando. Deus quer que as pessoas, hoje em dia, obedeçam a todos os mandamentos que ele já deu, uma continuidade aí dos pensamentos. Sacrifícios de animais. Nós estamos falando sobre as leis, ok? Então, Números, capítulo 15, versículo 1 até o 6. Abram lá. Números, Velho Testamento. É depois de Êxodo, Levítico e Números. Números, capítulo 15, versículo 1 até o 6. Fernanda, você pode ler para nós?
Caco, desculpa, eu tô entrando no banho para dar banho no meu filho aqui. Ah, ok. Vamos Quer que eu lá. Eu leia? cheguei do trabalho, estou ajeitando aqui as coisas. Estou ouvindo vocês. Ok. Posso ler? Desculpa. Quem que falou que pode ler? Que eu ouvi e depois cortou. Adriana. Adriana. Oi, Dri. Adriana. Não, ok. Lê para nós, então. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizestes oferta queimada, holocausto, sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável, com o sacrifício de gado e ovelhas. Então, aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite, e de vinho para libação prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de uma efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. Era até aí? Isso. Perceberam a quantidade de informação a ser feita? E não pode ser simplesmente pega lá o animal, mata e coloca lá para assar e vamos comer? Aí virou churrasquinho. Né? Então, ele é rico em detalhes sobre mandamento. Deus deixa as coisas, Deus é detalhista, ok? Deus é detalhista. Ele deixa bem claro o que ele quer para a gente não errar no que ele deseja. Então, quando ele fala, ele é bem detalhista. Ele não vai falhar. É nós que falhamos em não ouvir o que ele falou, né? Então, nós temos aí ó, o sacrifício de animais. Olha a forma que você deve fazer, se é que você ainda quer guardar as leis do Velho Testamento, né? Então, através de todo o Velho Testamento, Deus ordenou que as pessoas oferecessem sacrifícios de animais. Perceberam que também ele fala ali, olha, né, vocês vão poder fazer oferta de animais em festas, em dias diferentes, ou em alguma coisa assim, ou, como que ele fala? Até mesmo, como que é? Oferta, ele fala sobre oferta aqui, sem ter um dia específico. Bem, então ele vai dando detalhes sobre a lei para o povo lá. Então, através do Velho Testamento, Deus ordenou que as pessoas oferecessem sacrifícios de animais. Isso Gênesis tem, Levítico tem. Mas hoje Jesus é o nosso sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais fazer sacrifício. É por isso que quando Jesus veio, falou, eu vou ser o sacrifício, ser feito por vocês. Como é que os nossos pecados foram perdoados e nunca mais lembrados? Lembra que isso nós lemos no começo? Aquele mandamento, né, lá em Jeremias, né, eu vou colocar no coração de vocês a minha lei, tal, 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 e o pecado de vocês vai ser perdoado e eu nunca mais lembrarei, vai ser depois de Jesus. Não Jeremias antes. 31, 31. Isso, bem lembrado, José. Né? Então, são detalhes da história e dos próprios ensinos de Deus com relação ao que nós precisamos fazer. Foi dito isso ao passado, mas no passado, a um povo exclusivo. E aí, quando vem Jesus, ele então deixa claro, o que é velho, mas agora faço novo para vocês. Novo mandamento vos dou. Né? Então, os sacrifícios de animais cessaram, porque não são mais necessários. Jesus é o sacrifício. Fernanda. Oi, sobre o povo, né? Deus ter escolhido apenas um povo. Eu não sei se também vai ser um mistério para a gente ainda, mas ele não ter escolhido todo mundo para, né, se tornar santo naquela época. Porque hoje em dia todo mundo é para ser santo. Naquela época ele pegou só um povo. Por que isso? Regis, quer responder essa? Pô, eu vou tentar responder.
Se a gente for lembrar, né, Deus fez Adão e Eva a princípio, e Deus fez para que eles fossem santos. Eles pecaram e a maldade começou a dominar o mundo, né, por conta dos descendentes ali, né? Isso ao longo da história, a gente só está resumindo. Mas Deus criou o homem para ter essa aproximação com Deus. Deus criou Adão e Eva para que eles fossem fiéis a Deus, para que eles fossem santos. Mas o pecado entrou. E isso, com o pecado entrando no mundo, Deus começa a articular um plano até a chegada de Jesus. E Deus vai escolher esse povo de Israel, né? Começando lá com Abraão, né? A gente sempre fala, né? Os hebreus, os israelitas, os judeus, mas a gente viu um pouco aí o porquê, né? Primeiro hebreus por conta de Abraão, depois Israel por conta de Jacó, que teve o nome mudado, e depois os judeus por conta da nação que ficou mais próxima de Deus, vamos dizer assim, né? Então, não sei se a minha resposta vai te ajudar, vai ser clara, se alguém quiser complementar mais algo, mas assim, no início, Deus criou o homem para ser perfeito, para ter essa relação íntima com Deus. Houve o pecado. Deus vai articular um plano, escolhendo uma nação até a chegada de Jesus. Se a gente for falar por que Deus não fez diferente, a gente vai estar indagando, né, uma posição, né, algo que Deus decidiu fazer, né? Então, assim, Deus decidiu fazer isso. O que nós entendemos biblicamente é isso, que Deus vai preparar um povo, vai preparar um povo até a chegada de Jesus. Embora eles cometeram vários erros, mas Deus sempre preservando os meios para que Jesus chegasse e então abençoasse todos os povos. Mas tudo ali foi uma questão de aprendizado, né? Tanto que o Caco falou, a lei serviu de tutor. Tutor tem a ver com professor. Então, a lei foi um meio de direcionar, de corrigir, de ensinar o povo até chegar a Jesus, para que chegasse até Jesus e o povo realmente entendesse, né, o propósito de Deus, que através de Jesus iria abençoar todos os povos. Não sei se eu expliquei ou se eu compliquei mais ainda. Não, você respondeu. No caso, foi uma decisão de Deus, né? A gente pode pensar, igual eu pensei, né? Quando eu li, eu pensei, mas por que Deus pegou só um povo para se tornar santo? E não todo mundo, porque hoje em dia a ordem é que todos nós devemos ser santos, né? E eu queria entender o porquê que na época só foi um povo. Porque, inclusive, Deus fala, né, não matarás, e houve muitas guerras, inclusive porque Deus quis que houvesse a guerra, né? Então, isso aí tudo meio que me deixou confuso. Sim. Uma outra coisa que a gente pode lembrar a respeito disso, deixa eu só desligar desliguei um fonezinho aqui que estava fazendo barulho. Lembrar sobre o que a gente está falando sobre Abraão. Lembra que Deus fez uma promessa a Abraão? Deus fez uma promessa a Abraão, e dessa promessa ele tinha que cumprir. Ele cumpriu. E veio dessa promessa, né, a nação do povo israelita, né, veio dela, né? Lembra que então Abraão teve um filho, foi a promessa, o filho é a promessa, né? Mas o filho da promessa, não é os filhos de Abraão, não, porque os filhos não é. Abraão teve vários filhos, né? Mas foi o quê? Isaac. Ele era o filho da promessa, né? Ô, Caco, se você quiser me deixar como anfitrião aí, eu acho que eu consigo, talvez, ir controlando também. Ok. Agora, deixa eu ver aqui se eu consigo mudar, colocar alguma coisa para você aqui. Espera aí.
Você vai receber uma mensagem aí. Ok. Beleza, ok. É que às vezes a gente está falando e tem algum microfone aberto e aí o som atrapalha, e ninguém ouve nada. Né? Mas que bom. Então, a gente pode fazer essa lembrança sobre a promessa. E aí depois vem o povo. E aí, lembrando tudo o que o Reginaldo falou, é essa junção da história. Né? Deus quer preparar um povo. Mas vem cá. No passado, Deus escolheu um povo. Mas quem não era povo, quem não era israelita ou judeu, também poderia seguir a Deus. Deus deixou aberto também. Agora, quando veio Jesus, eu sei que eu acho que o Pedro também levantou a mão aí, depois a gente vê. Mas quando veio Jesus, Deus continua fazendo a mesma coisa. Ele quer um povo exclusivo para ele. Mas será que todos os povos são povo exclusivo? Não. Continua na mesma situação. Você é chamado. Aí você só vai se tornar povo exclusivo, né, nação santa, tá, de propriedade exclusiva de Deus, se você aceitar Cristo. Aí sim. Mas se você não aceitar Cristo, você faz parte de um povo que não é eleito. É assim que Jesus deixou claro para nós. Fernando, ou melhor, deixa eu lembrar aqui. O que tem aqui? Antônio Chaves, eu acertei? É o Antônio? Sim, sou eu. Ok. Espera aí, Fer, depois você fala. Na verdade, ouvindo o seu comentário, né, assim, eu fiquei observando e, de fato, a pergunta dela, eu não sei se eu entendi, mas no passado Deus escolheu um povo, na verdade, Deus não escolheu um povo, Deus formou um povo que veio de uma família para, ao ser formado um povo, uma nação, ele servir de exemplo para as nações, de exemplo de obediência e adoração a um Deus que só esse povo conhecia, né, pela vontade de Deus, e fazendo essa conexão para nós, né, da velha para nova, de Deus para Jesus, hoje, como você estava falando, hoje, o reino de Deus, o povo escolhido por Deus, não tem uma nacionalidade terrena, não tem uma pátria terrena. Por isso, todos os povos de todas as pátrias podem ser do povo de Deus, da nação. E interessante isto, porque lá havia, sim, aberto para os povos. E hoje, não só é aberto para os povos, mas o sangue de Jesus está estendido para todos os povos até a sua volta. E sim, todos os povos atendendo a um critério único e exclusivo, que é a mensagem, a ordenança de Jesus, que é a nova aliança. Obrigado, professor, me corrija se eu estiver errado. Não, tá certo, perfeito, Antônio, muito bem colocado. Fê, fica à vontade. Oi, então, eu já tinha ficado confusa de novo, porque não sei se foi você ou o Reginaldo que falou que qualquer pessoa, não só o povo de Deus no Antigo Testamento, poderia também fazer parte do povo de Deus, né? Porque eu lembrei, eu não sei se foi Pedro, que veio dizendo que os gentios também deveriam ser aceitos, né? Então, no primeiro momento eu fiquei confusa, porque eu falei, não, mas foi uma revelação no Novo Testamento. Mas aí agora eu já, enquanto o Chaves, né, que estava falando, eu lembrei que Raabe, né, ela acreditou em Deus e foi acolhida. Isso, isso, então, olha, bem lembrado. Está vendo que fatos históricos começam a ajudar na posição teológica do ensino de Deus, né, no passado, como no presente, ou no Velho Testamento, no Novo Testamento? O entendimento da história facilita a compreensão. Se nós não temos o entendimento da história, temos uma dificuldade muito grande de compreender os fatos teológicos, ou melhor, os pontos teológicos que Deus deixou para nós. Fê, respondido? O Caco,
aqueles convertidos ao judaísmo, eles eram chamados de prosélitos, né? Sim, é isso aí. Mas serviam a Deus. Sim. Adriana? Não, é só uma questão. Então, assim, porque a gente fala assim, eu não vou, a gente segue a nova aliança. Para mim, o Velho Testamento, ele são exemplos. Você Sim, precisa usar para ter exemplos, ver os exemplos e a história, para você sim, conseguir entender mais. É sim. lógico que se não tiver muito entendimento, você começar a ler a Bíblia pelo Velho Testamento, você fala, nossa, é esse Deus? Você vai achar Porque assim, está errando, né? Está falhando em muita coisa. Nossa, como Deus era bravo. Mas É. é interessante quando você compara, e é muito mais fácil de entender, eu acho. Sim, sim. Isso que ela comentou está em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Isso. Então, o que você falou aí é algo bíblico mesmo, né? De Sim. fato, é esse o propósito do Velho Testamento mesmo. A gente pode pegar o livro de Hebreus, capítulo 11, 12, 13, praticamente nós vamos ter essa lembrança da esperança deles, porque eles viviam mediante a esperança. A esperança ela só é criada em nós, a esperança, por meio da fé. E a fé tem a ver com o conhecimento, tem a ver com o ensinamento, ok? Que vem de Deus. Então, dessa forma, né, é o que serve os grandes exemplos nós temos no Velho Testamento sobre fé, que às vezes a gente vai ficar achando que quando se fala de fé, só fala do Novo Testamento. Não. Fé lá no Velho Testamento, que serviu para nós, que serve ainda de exemplo para nós no Novo Testamento. Né? Mais alguém? Lembro mais de Jó. Eu lembro mais de Jó na questão da fé. Coitado. Ok. Bem, podemos continuar aqui? Vamos lá, dias santificados. Vamos lá, vamos partir para mais um aqui. Dias santificados. Êxodo 12, do 1 ao 28, capítulo 13, do 3 ao 10, e tem Levítico 23. Nossa, vai ser um bocado, mas deixa eu pegar um menorzinho aí para a gente poder fazer a leitura. Êxodo 13, do 3 ao 10, só para a gente rever a respeito das ordenanças aqui. Né? Então, vamos lá. Êxodo, volta lá, capítulo 13, do 3 ao 10. Shirlane. Posso ler? Quem que pediu que eu não vi? Antônio. Tá, Fui eu, ok. Thiago. Pode ser. Lê aí, Antônio. Bora lá. 12. Capítulo 13. 13 a 10. Diz 13, assim, do 3 ao 10. de 3 a 10. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia que saístes da casa de mãos forte o Senhor, mês de Sabib, mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que emana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos e levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez
quando sair do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança determinado tempo de ano em ano. Palavra Ok. Ok, obrigado, Antônio. Então, olha só, Deus então ordenou a Israel, ok? A Israel, guardasse vários dias festivos santificados, como a gente está vendo aqui. Nós não fazemos isso, ok? Se é um mandamento de Deus, então a gente está pecando, né? Mas nós não devemos guardar, como nós já verificamos. Olha só, aonde é que nós temos informação do Novo Testamento a respeito de dias santificados, que não é para a gente guardar, porque isso aqui é só um relato pequeno sobre algumas coisas. E existiam vários dias, não eram poucos, não, vários dias festivos, e que eram para ser feitos isso e aquilo, e a gente, se for estudar isso, nós vamos ter um material gigantesco para a gente poder falar. Mas ok, agora vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 14 ao 17. Vamos lá em Colossenses, Novo Testamento. Agora já são 9 horas. Eu estou vendo que essa aula nós vamos fazer em 2. Colossenses 2, 14 ao 17. Novo Testamento, depois do Evangelho, vai lá, Atos, Romanos, Coríntios. Quem poderia ler? É Colossenses 2. Colossenses 2, 14 ao... Tendo cancelado o escrito que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Até o 17? Isso, até o 17. Então, tá aí. Conseguiram me ouvir, não? Eu ouvi. Parece que deu um break aí, tudo, alguma coisa aí, deu? O seu tá mudo, Caco. Acho que deu uma brecada no negócio aí, viu? Pronto, melhorou? Agora tá. Quer que eu leia de novo? Não precisa. É que é o seguinte, a minha conexão aqui deu uma falhada e voltou a gravação, ainda bem, sem problema nenhum, tá? Mas eu peguei aí a continuidade da leitura. Mas, José, você pode ler Gálatas? Gálatas, vamos lá. Gálatas 4, 10 e 11. Só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui. Gálatas. Gálatas, qual que é o capítulo? Então, Gálatas 4, vamos lá, não é o versículo 10, não. Vamos pegar o versículo 8 até o 11. Vamos lá, Gálatas 4. 8 ao 11. Versículo 8. Vamos à leitura. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por naturezas, não o são. Mas agora conheceis a Deus. Ou, antes, sendo conhecido por Deus,
como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis andar escravizados. Guardai dias, meses, tempos e anos. Receio de vós. Tenho trabalhado em vão para convosco. Ok. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ele estava colocando aqui para os Gálatas, porque o problema dos Gálatas aqui, tá, que eram os cristãos do primeiro século, tá, o povo de Deus, o povo cristão, estavam sendo influenciados por judeus que se tornaram cristãos, que desceram lá da cidade tal, e aí começaram a contaminar o povo cristão com as leis do Velho Testamento. E não era para ser mais guardado. E não era só uma coisa, não. Se a gente for estudar o livro de Gálatas, eram várias coisas que estavam sendo acrescentadas na lei de Cristo e que não eram para ser acrescentadas, porque Cristo já falou, isso tudo era rudimentos fracos, inúteis, que não levavam vocês a serem santificados, não levavam a ser justificados, e somente em Cristo nós somos justificados. E aí ele deixa claro, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo ele deixou claro lá, olha, se vocês voltarem a fazer tudo isso, então foi em vão todo o trabalho que eu levei com vocês, ensinando vocês, para vocês guardarem as instruções de Cristo, para vocês mudarem de vida. E agora vocês estão recebendo instruções do Velho Testamento, sabendo que não é para guardar mais o Velho Testamento. Então, ele faz essa lembrança, né, para o cristão. Nós, cristãos, hoje, é a mesma coisa se Paulo estivesse aqui na nossa frente falando a mesma coisa. Olha, deixa eu falar para você, o Caco, Reginaldo, vocês estão guardando festas? Para que vocês estão guardando festas? Dias, rudimentos, tradições do Velho Testamento? Para quê? Não foi esse o mandamento de Cristo. Ele morreu para encerrar tudo aquilo que era do passado. E agora ele traz coisa nova para nós. Novidade de vida. Não é coisa antiga, não. É novidade de vida. Então, pronto. Nós temos essa, é a resposta do apóstolo Paulo, que é a resposta de Jesus para nós nos dias de hoje. Regis? Caco, eu acho que a gente pode fazer uma simples aplicação para a gente compreender bem essa questão da mudança da lei, né? Como você já mencionou no início, né? Eu acho que isso que tem causado muita confusão religiosa, tem causado muita confusão em várias doutrinas, e as pessoas pegam o que a gente fala, às vezes a pessoa ela não quer se amoldar ao evangelho, mas querem que a Bíblia se amolde ao que ela quer, Sim. né? Quando a gente pega, se a gente for analisar hoje no nosso país, quantas leis que existem, né, no Código Penal, enfim, a lei brasileira, e quantas vezes essas leis não sofrem alterações ou mudam, né? Um exemplo, vamos lembrar, era proibido se a polícia rodoviária pegasse alguém com uma criança sem estar sem estar na cadeirinha, era multado. Depois, não vai ser multado, né? É só uma orientação para que põe. Então, você não vai ser multado. Então, assim, há mudanças. Então, a gente precisa entender também que a lei de Deus, ela mudou. Deus cancelou aquela escrita antiga e agora Deus estabeleceu uma nova. E aí, será que a gente vai andar ainda naquela lei antiga? Ou será que nós vamos estar sendo sábios e andar na lei que Deus estabeleceu através de Jesus? Mudou a lei e a gente precisa se adequar a isso. Eu acho que é isso que tem confundido muito a cabeça das pessoas, né? Sim, perfeito. Bem colocado, Regis. Bem colocado.
Bem, na continuação ali, ó, da leitura, diz assim, Antônio, pode falar. É interessante também isso que o irmão Regis falou, porque que a gente precisa considerar, muita gente diz Senhor Jesus, né? Jesus é o Senhor, e quando ele mesmo diz que ele veio cumprir toda a lei e de fato cumpriu e estabeleceu a sua nova lei, a sua nova aliança, então assim, se de fato ele é o meu Senhor, eu preciso obedecer aquilo que ele determina, então a nova aliança. E se eu não o faço, assim como você estava dizendo, então eu faço aquela mixagem de velha e nova, e aí eu chamo Jesus de meu Senhor, mas como é que ele pode ser meu Senhor se eu não estou obedecendo aquilo que ele determinou? Obrigado, professor. Isso, perfeito. Bem lembrado também, Antônio. Bem, dizendo assim, ó, não podemos negar que Deus tem dado leis diferentes para diferentes povos, em tempos diferentes. Deus é o mesmo hoje, ou melhor, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele vai falar isso. Mas isso se refere ao caráter e à natureza de Deus, e não às suas leis para os homens, ok? Então, os trechos das Escrituras examinados provam que o próprio Deus tem feito mudanças nas leis que tem dado ao povo. Ele não muda o caráter dele, mas a lei sim. A lei ele mudou, ele deixou claro a respeito disso. E bem lembrado por todos, né, os comentários aí, que os grandes problemas que nós temos, né, nos dias de hoje, querendo servir a Cristo, o erro está em nós, em não entender a instrução do Velho Testamento para quem foi, a ordem para quem foi, e quando veio Jesus, cumpriu tudo aquilo, encerrou. Isso tudo tem a ver com conhecimento. Vamos lembrar o que Deus no passado falou: meu povo sofre por falta de conhecimento. Aí vem Jesus e fala assim: olha, o povo perece por falta de conhecimento. Espera aí, então alguma coisa está acontecendo. E continua acontecendo. Se na época de Jesus já acontecia, imagina os dias de hoje. Muitos querendo servir a Cristo, mas servindo de forma errada. Servindo de forma errada. Agora, como é que a gente vai descobrir o certo? Estudando, é o que Jesus falou, vocês erram porque não me conhecem, e vocês precisam me conhecer. Aí é a falta de instrução, a falta de estudo, né? Dri, pode falar. Era isso mesmo que eu ia falar para você. As pessoas também, elas erram porque o que é mais fácil ou o que ela está querendo naquele momento. É a questão da oferta e do dízimo. Sim. O dízimo é do Antigo Testamento, hoje é oferta, mas quando eles têm algum interesse, não, é dízimo. Não, e segue só o que interessa, porque o certo é, se você vai seguir a lei, ela tem que ser completa, não é só metade da lei. Sim. E se você não sabe, Deus já fala, então você procura saber. Por isso que a gente tem que acompanhar os estudos olhando na Bíblia. Se você não entende, você pede sabedoria, você procura outros livros mais fáceis, você tem que fazer a sua parte, e não só chegar depois diante de Deus e falar, eu não sabia, sendo que existem meios e meios para você saber. Sim. E lembra que hoje nós temos a Bíblia escrita, as palavras de Deus escrita. No passado, vamos colocar assim, se a Bíblia não tivesse escrita, iria ser a dependência de quem? Dos profetas. Então, de uma forma ou outra, nós teríamos conhecimento. Teríamos que ter esse conhecimento, porque os profetas teriam esse papel. Os sacerdotes, na época, teriam o papel de lembrar as leis, as instruções de Deus para o povo. E hoje é a mesma coisa. A Bíblia está toda escrita. Os ensinamentos já estão todos revelados. Não tem nada mais para ser revelado daquilo que nos leva à salvação. Não tem mais novidade. Toda novidade já foi revelada. Mas o fato é que nós ainda, por falha nossa, continuamos errando contra Deus por falta de conhecimento. Então, por isso que nós ainda continuamos desunidos. Muitos
Um para um lado, o outro para o outro. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Percebam, mudou alguma coisa? Ué, no primeiro século não foi isso que Paulo falou? Espera aí, acaso fui eu que fui crucificado? Por que vocês estão me seguindo? Não é para me seguir. Não é para ouvir o que vamos ouvir só Paulo. Daqui a pouco está fazendo igual os erros dos judeus, que ouviam só as leis, ou melhor, só o Pentateuco, né? Só os livros escritos por Moisés, os 5 livros. Espera aí. E os outros profetas? O que eles falaram? As instruções deixadas por Deus. Aí, então, vem agora Paulo, vamos só ouvir o que Paulo falar. As cartas que Paulo escreveu, vamos ouvir. As que Paulo não escreveu, não vamos ouvir. Isso estava acontecendo no primeiro século. Tinha lá gente, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou... Gente, nós somos de Cristo. Então, nós devemos seguir as instruções dele. Todos nós devemos servir somente um Deus. Agora, todos nós sabemos que só existe um Deus. O problema está no conhecimento da Escritura. Porque o Deus nós não vamos errar, mas estamos errando no conhecimento da Escritura. Por isso que continua dividindo. Não é a Bíblia que divide a gente. Somos nós, por falta de conhecimento, dividimos nós mesmos. Aí fica um para um lado, não, eu vou para esse lado porque esse aqui faz isso. Isso aqui me agrada. Ah, eu vou para esse lado porque isso aqui está fazendo isso. Isso aqui me agrada. Mas eu não vou para esses dois lados, então eu vou ao contrário, porque eu não aprovo o que eles estão fazendo. É assim que está acontecendo nos dias de hoje. E não é para acontecer isso. Porque isso já é, vamos dizer assim, é condenado por Deus. Nós somos condenados quando dividimos o povo. E nós fomos chamados para unir o povo. Porque o povo é unido por uma só palavra, não duas. Não são 2 ensinos, entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa, até o fim das nossas vidas, lutar para preservar a sã doutrina, os ensinos de Cristo e lutar para estudar todos os dias, para não errar. É por isso que Jesus falou, vocês precisam se alimentar de mim todos os dias. Por quê? Todos os dias vocês estão sendo apunhalados, todos os dias vocês estão sendo testados. E aí? Se nós não estivermos nos cuidando do nosso espírito, podemos cair. O povo lá no passado não caiu várias vezes? E caía e sofria, caía, sofria. E nós não podemos fazer o mesmo que eles. Isso é um mau exemplo para nós, não um bom exemplo. Ok. Deixa eu só terminar aqui. Deixa eu ver aqui. Da leitura. Eu já nem lembro se eu... Aqui, Hebreus. Deixa eu finalizar aqui. Não podemos negar que Deus tem dado leis diferentes, né, para diferentes povos, em tempos diferentes. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas isso se refere ao caráter, né? Isso se refere ao caráter da natureza de Deus e não às leis. Né? Os trechos das Escrituras ensinados provam que o próprio Deus tem feito mudanças nas leis, né, que tem dado ao povo. Cadê? Ok. Então, temos aqui, comparando as alianças. Nós temos alguns minutinhos ainda, então vamos lá. Velha aliança. Deus fez a primeira aliança. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 2, fala isso. Ela entrou em vigor quando Israel... Lembra? Isso é história, fatos históricos. Quando Israel saiu do Egito. Lembra? Moisés foi lá, né, tirar o povo da escravidão. Então, o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. 1 Reis 9, né? 1 Reis capítulo 8, versículo 9, parte dele. Então, Moisés foi o mediador aí. Nova aliança. Deus também fez a nova aliança. Jeremias 31, 31, que nós já lemos lá no começo. Ele entrou em vigor quando Jesus morreu na cruz. Não quando ele veio para cumprir, mas ele tinha que morrer. E a gente tem algumas passagens que provam tudo isso que a gente está falando aqui. Então, vamos lá.
né, ela entrou em vigor quando Jesus morreu na cruz, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17. E Jesus, então, é o mediador. Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 25. Bem, diante disso, não fica claro para nós que se Jesus teve que morrer, significa que ele foi quem escreveu o Velho Testamento? Porque se o testador precisa morrer, quem foi que morreu aqui? Não foi Jesus? Jesus não é Deus? Teve que morrer. Jesus fez parte da escrita do Velho Testamento? Sim. Desde o início, ele está desde o início da criação do mundo. Ele é o primogênito dentre todos, né? Dentre os vivos e mortos. Né? Então, Jesus é o mediador, né, dessa nova aliança. Não é Moisés. Se Moisés não é mediador da nova aliança, significa que nós não somos de Moisés. Somos de Jesus. Deixa eu ver mais um aqui. Velha aliança e nova aliança. A primeira foi consagrada com o sangue de animais, lembra? Os sacrifícios? Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco. Alguém aí já tomou banho de sangue aí? Com algum profeta do novo tempo aí foi lá e aspergiu sangue em vocês? Ninguém. Não veio um Moisés aqui para fazer isso conosco, ok? Então, a primeira foi feita com Israel, tá? Povo de Israel. A segunda foi sagrada, foi consagrada com sangue também. Mas de quem? De Jesus. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, e é o sangue da nova aliança. Não é mais sangue de animais. E, no caso, Jesus é chamado como o Cordeiro Pascal, porque ele se fez cordeiro por nós. Ele derramou o sangue. Não foi animais mais, foi Jesus. Então, isso já confirma várias coisas, né? Todo o entendimento para a gente. A segunda, então, é para todas as pessoas. Todas. Né? Onde, lembrando que a Adriana também falou isso, e mais algumas pessoas. Cristo veio para todos, né? Para formar a nação dele. Formar a nação dele. E quando ele voltar, ele vai vir buscar a nação dele. A nossa nação não é aqui. Lembra que nós nascemos de Cristo, nós pertencemos a um reino, e não é desse mundo. É espiritual. É em Cristo. Né? Mais alguma coisa aqui. Mais essa telinha aqui, depois a gente libera um pouquinho aí, se alguém quiser comentar. Velha aliança e nova aliança ainda. O requisito para Israel era que guardasse os mandamentos da lei. Esse era o requisito dele. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, que aí nós temos aí lá de Deuteronômio. As bênçãos por obedecerem eram vida longa com prosperidade na terra de Israel. Não é para nós, foi o povo de Israel. Isso era físico. Hoje em Cristo não é físico, é espiritual. Você quer ser rico? Leia o livro de Efésios, vocês vão perceber que as bênçãos são espirituais. Nas regiões celestiais, em Cristo, não fora de Cristo, mas em Cristo. Então, olha só a nova aliança. Os requisitos para todas as pessoas são os mandamentos de Jesus, não mais de Moisés. Jesus disse o seguinte, né, que seus seguidores deveriam fazer discípulos de todas as nações. Lembrando, não existe nação escolhida. Todos podem ser escolhidos. Né? Todos são chamados.
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não Moisés, mas Jesus. Percebam as palavras? Né? Isso lá de Mateus 28, 19, 20. Então, as bênçãos por obedecerem são os cuidados de Deus nessa vida e na vida vindoura. Qual a nossa esperança? A nossa esperança não é nessa vida, é no porvir. Se a nossa esperança está baseada naquilo que nós vemos, somos infelizes. Porque quem foi que falou isso? Foi o apóstolo Paulo, no livro de Romanos. Somos infelizes, porque nossa esperança não está aqui. Agora, talvez eu até confunda com relação a Romanos ou outro livro. Mas foi Paulo. Né? Que é Coríntios. É Coríntios? Aí, ó, o escritor eu acertei. Mas depois vocês podem pegar aí, ó. Regis, se você conseguir achar aí, beleza. Então, vida eterna nos céus. Vida eterna nos céus. Né? A proteção, bênção, não significa que Deus não venha nos dar aqui, enquanto estamos aqui na Terra. Mas enquanto estamos servindo a Ele, Ele nos protege, nos cuida, nos dá o alimento. Mas lembra que nós estamos sujeitos a tudo nessa vida. A ficar doente, a morrer. Tudo isso. Não mudou nada com relação à nossa vida aqui nessa terra, com a vinda de Cristo aqui nessa terra. Nós vamos um dia morrer. Se vai ser por doença, se vai ser afogado, se vai ser acidente, se vai ser ou velhice, não importa. Vai acontecer. Né? Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, né? Nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Olha só onde estão as promessas. Não estão aqui. Né? Macular-se ou perder o seu valor. Então, herança guardada nos céus para vocês. Regis, quer falar alguma coisa? Isso. Desculpa, eu estava mexendo na caneta aqui, fez barulho. Mas a passagem lá também é 1 Coríntios 15, 19, que você mencionou. Ok, perfeito. Bom, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu vou encerrar aqui, ainda tem coisas ainda para a gente ver aqui, mas está quase no final. Mas eu não vou dar continuidade, não. Fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, algum comentário. Tá tudo ok? Aproveita agora que está com a mente fresca. Antônio, pode falar. Então, as duas alianças, né? E lembrando da pergunta da aluna que fez ainda há pouco, é bem claro, né? Assim, eu fico maravilhado quando eu vejo a palavra de Deus cada vez que eu leio e que ouço, né? E que Deus pode me ajudar a entender. Então, assim, fica bem claro as atribuições da antiga aliança e da nova aliança, né? Naquele período, segundo Jesus, é espiritual também para o propósito de Deus. E mais interessante é que o porquê de ser espiritual? Porque povos, tribos, línguas de todas as nações poderão ser capazes de cumpri-las, porque é no âmbito espiritual que podemos obedecer. Então, assim, não restringe nenhuma criatura, né, figura de Cristo, a obedecer. Por quê? Porque todos possamos obedecer, porque está na região espiritual, está no âmbito espiritual. E o bom de tudo isto é que o próprio Espírito de Deus habitará naquele que obedece, então, capacitando para obedecer, aí como o senhor disse ainda há pouco, né? Nós sermos moldados ao Evangelho.
Por quê? Porque nos 4 cantos da terra, qualquer humano pode ser moldado ao Evangelho de Cristo, e então seremos chamados filhos de Deus na pessoa de Jesus. Me corrija, professor. Obrigado. Não, perfeito, Antônio. Está perfeito a sua colocação, é isso mesmo. Mais alguém? Até aqui tudo tranquilo? Tudo suave? Eu uso essa expressão, né? Está tudo suave. Antônio, se Pra ainda mim, quiser... sim. Oi, Fê. Não, eu disse, para mim, sim, tudo suave. Tudo suave. Chaves, se você quiser falar mais alguma coisa, Antônio, pode falar. É que você deixou a mãozinha aí levantada. Obrigada, irmãos. Foi muito boa a aula hoje. Até a... Eu estou tentando baixar a mão e não consigo. Amém, Mari. Amém. Bem, se não temos mais nenhum comentário, vamos fazer então uma oração para nós podermos encerrar. Já deu aí 9h30, né? 9h32. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pedir aqui. Antônio, faz para nós então, Antônio, nossa oração final. Então vamos orar. Senhor, para te obedecer cada vez mais da maneira que te agrada. Te agradecemos, Santo Deus, em nome de Jesus, pelos 2 servos teus que têm se habilitado, Pai, se permitido para que possa nos Eu acredito que caiu a conexão dele. Caiu a conexão. Bom, deixa eu pedir aqui. Ô, Regis, faz então uma oração para nós, pelo menos para a gente conseguir terminar. Pode ser, vamos orar. Estava cortando um pouco a fala dele. Vamos orar então. Senhor nosso Deus bondoso, Pai de misericórdia, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor concede a cada um, ó Pai, em dispor deste tempo e estar ouvindo, Pai, a Tua palavra, aprendendo mais, que o Senhor possa estar sempre nos orientando, nos ajudando, nos corrigindo também, e que possamos sempre fazer a Tua vontade, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, que ela é clara a nós. Obrigado pela nova aliança que temos em Jesus Cristo, pelo perdão dos nossos pecados, pela esperança da salvação. Como foi falado, ó Pai, que possamos sempre viver em união, em comunhão, e assim, ó Pai, servir aos mesmos propósitos que Deus, através de Jesus, deixou estabelecido para cada um de nós. Obrigado pela Tua igreja, ó Pai, a qual Jesus comprou com seu próprio sangue. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Regis. Amém. Puxa, desculpa, minha internet... Não, tudo bem, Antônio. Eu estava de olhos fechados. Não, sem problema, sem problema. Eu agradeço a todos, tem aqui algumas mensagens. Cadê? Deixa eu só ler aqui rapidinho. A Adriana falou aqui um pouquinho, também a Eliana, excelente aula, aprendi muito, parabéns. Ok. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Regis, por estar aqui mais uma vez com a gente. José, Antônio, Pedro, Adriana, Cristiano, Eliana, Shilane, Adriana Ramos, Cris, José, e teve a Fernanda também, e teve mais alguns que conectaram e depois acabaram saindo. Muito obrigado a todos.
Tá? Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Uma Que boa pena que eu semana. perdi Amém, muito 25 obrigada. minutos. Uma boa semana para todos. Deus Amém. abençoe todos. E até Amém. segunda. Amém. Deus abençoe vocês também. Boa noite. Amém. Boa Valeu, noite, Carlos. gente. Boa Obrigado mais uma semana. vez. Amém. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Abraço. Um abraço. Vou desligando aqui para terminar a gravação. 3, 2, 1. Ok. Até.